eu vou ter em direto comigo Elizabeth Teixeira, que já se juntou a nós, candidata do CDS-PP à Câmara Municipal de Felgueiras, para uma pequena conversa. Olá, Elizabeth, está tudo bem? Olá Pedro, boa tarde, está tudo bem? Obrigada e consigo também? Tudo ótimo, obrigado por ter aceitado o meu convite e antes de começarmos, que eu tenho aqui uma lista de questões para lhe colocar. A campanha eleitoral já começou, sei que a Elizabeth e o CDS já estiveram na Feira da Lixa, têm visitado empresas, associações. Como é que está a correr? Como é que está a ser a receptividade? A receptividade está a ser muito boa, muito agradável. As pessoas têm se mostrado muito receptivas às nossas propostas, ao nosso projeto. Sente que a situação de Covid que pode estar e ter algum cuidado, daí a campanha não ser com anos em anos, mas está a correr bem, não estou muito bem. Ótimo, ótimo. Eu vou só pedir aqui a quem nos está a ver que se queiram fazer alguma pergunta à Elizabeth, que deixem aqui nos comentários que eu vou tentar estar atento e colocarei a pergunta à Elizabeth. Primeira questão que eu gostava de colocar: se for eleita no próximo dia 26 Presidente da Câmara Municipal, qual vai ser a primeira medida que vai tomar logo a seguir à tomada de posse? Bem, como já todos sabem, o nosso grande foco são as famílias e dentro das famílias a juventude vai ter um carinho muito especial nesta candidatura. E então a primeira medida que eu gostaria de implementar e que vou ter o prazer de implementar no nosso Conselho será a criação do Centro Incubador de Empresas para jovens até aos 35 anos. É muito urgente fixarmos essa população no nosso Conselho e para isso temos que lhes dar aqui um contributo e um apoio para que de facto possa concretizar. Elizabeth, fala-me um bocadinho mais dessa vossa proposta que eu acho que é interessante do Centro Incubador de Ideias. Nós já falámos há um mês ou dois atrás e a Elizabeth já me explicou um bocadinho o que é que pretendem, mas eu acho que é interessante se conseguisse desenvolver um bocadinho mais essa vossa proposta, essa vossa ideia para o Conselho de Felgueiras. Bem, esta ideia consiste em que o jovem que precise de se implementar numa determinada atividade, seja ela qual for, desde que nós possamos, obviamente se for uma indústria, será humanamente impossível, mas atividades de profissionais liberais, de pequena dimensão, o jovem vem ter com a autarquia, nós percebemos a ideia que ele precisa implementar, vamos procurar um espaço que se adeque a essa atividade, vamos também criar um gabinete de apoio administrativo, jurídico, contabilístico, para também ele perceber o que é que implica abrir, dar início a uma atividade. Também é preciso que os jovens entendam que não basta abrir uma porta e começa a trabalhar, não, há muitas atividades, portanto, dar-lhes todo esse apoio, dar as condições físicas num espaço físico com uma renda acessível, com condições a nível de telecomunicações, tudo aquilo que seja necessário para a atividade em específico. E depois então catapultar o jovem para a atividade no futuro e que faça a partir daí a sua carreira profissional. E está implementado em diversos pontos do Conselho, não será um edifício único para esse efeito. Há diversos equipamentos públicos que não estão a ser utilizados em diversos pontos do Conselho e o jovem pode querer implementar a sua atividade numa qualquer freguesia e nós procuraremos um local onde ele se possa instalar. Elizabeth, e a segunda medida, se for eleita Presidente? A segunda medida também virá um bocadinho para, mas não só, que é a questão também a nível do seria muito importante para principalmente os clubes desportivos ajudá-los na sua sobrevivência e na sua gestão diária, proceder de imediato à transferência em duodécimos das verbas que estão atribuídas no orçamento municipal. Tenho falado com vários dirigentes desportivos e eles aplaudem esta medida que de facto facilitaria muito a sua gestão mensal e obviamente aliada a isto, de forma a dinamizar também o desporto, implementar mais modalidades desportivas no nosso Conselho em várias freguesias. Uma outra questão que eu lhe queria colocar, e esta é uma questão que não depende diretamente da Câmara, mas a Câmara como uma principal, eventualmente, força viva do Conselho,
poderá fazer algum trabalho nesse sentido. E eu gostava de saber a sua visão em relação a este assunto. Que é o seguinte, Felgueiras é um concelho de salários baixos. Um estudo recentemente publicado indica que Felgueiras que o Felgueiras, entre os 80 concelhos mais populosos do país, é o terceiro que tem os salários médios mais baixos. Como é que se ultrapassa esta situação? Como o Pedro bem disse, não é uma situação que dependa unicamente da autarquia, mas a autarquia também tem que pensar que tem um papel fundamental em reivindicar junto do Governo Central medidas que possam ser implementadas em todo o país. E, portanto, nesse campo, a autarquia deve, de facto, reivindicar junto do Governo Central medidas para que possamos aumentar os salários, mas também não podemos esquecer uma coisa, é que ao Estado não compete necessariamente dar incentivos, mas sim criar os meios. Portanto, é preciso também haver uma sintonia entre empresas, as atividades económicas e o Governo. E a autarquia ter a possibilidade também de, junto do Governo, dar as suas sugestões para que isso possa ser implementado e, de facto, haver aqui um aumento salarial. Felgueiras, e continuando um bocadinho na área da economia, Felgueiras é um concelho que vive sobretudo do calçado. Na sua opinião, devemos continuar a apostar no cluster do calçado ou devemos tentar cada vez mais diversificar a nossa estrutura económica e a nossa economia? Nós não podemos esquecer a nossa identidade e, de facto, o calçado é uma grande indústria e não podemos deixá-la de parte. E, na minha opinião, ainda há muito a fazer também nesse setor. Falta promover mais a nossa indústria também. Mas, tendo em conta que os nossos jovens hoje em dia também fazem as suas noutras áreas de diversos setores económicos, e se queremos que eles se fixem no nosso concelho, temos então de atrair investimento privado para que de facto haja investimento noutras áreas económicas e que também vai ajudar à tal fixação da juventude. Mais uma questão que lhe queria colocar, que afeta muitas pessoas que moram na cidade de Felgueiras ou que vêm à cidade de Felgueiras. Como é que se resolve o problema do estacionamento? Que, para além de mais, também afeta os comerciantes, que se as pessoas não têm um lugar não têm estacionamento, também não compram nas lojas. Há aqui várias formas de resolvermos ou minimizar, pelo menos, o problema. É um problema em várias cidades e nós, quando nos deslocamos às outras cidades, vemos que é um problema global. É transversal. Exatamente. No entanto, há aqui uma situação que a autarquia deve fazer, que é criar mais em zonas estratégicas, de forma que as pessoas também facilmente a pé se possam deslocar ao local onde pretendem resolver algum assunto ou fazer as suas compras. Temos também de investir mais na rede de transportes públicos, evitaria também a nível do automóvel, e também temos de fazer uma sensibilização junto da população que por vezes pegam no automóvel sem necessidade. Há pessoas que vivem muito próximo da cidade e que podem, quem diz da cidade ou do local onde se queira deslocar, com a lixa, e às vezes pegam no automóvel desnecessariamente. Portanto, também podemos sensibilizá-las a caminharem um pouco mais, já que estamos todos numa sintonia de apostar nas zonas pedestres. Portanto, acho que devemos também incentivá-las a usar menos o automóvel, sempre que possível, de forma a também diminuir esse flagelo nos centros urbanos. Vê-se com frequência no Conselho todo, especialmente às segundas-feiras, contentores de lixo cheios ou lixo no chão. Há um problema com a recolha de lixo ou há um problema de civismo dos felgueirenses? No seu programa eleitoral fala numa revisão do contrato de recolha de lixo. Quer comentar um bocadinho esta situação, por favor? Bem, essa situação tem sido debatida por várias candidaturas e eu não sou exceção, porque de facto a mim provoca-me alguma tristeza vermos a sujidade, que é mesmo esse o nome, no nosso concelho, não é só nos centros urbanos, mas também em todas as outras freguesias. Segunda-feira nota-se mais, é evidente, porque ao fim de semana a recolha é reduzida e também é preciso, de facto, perceber onde está o problema. Eu acho que se deve rever o contrato, perceber como é que está e onde podemos melhorá-lo. É preciso também, talvez, creio, fiscalizar a entidade que está obrigada a prestar esse serviço
porque eu também me vou apercebendo que poderá haver falhas no cumprimento do contrato, portanto também se nós contratamos uma empresa para um determinado serviço, temos de nos certificar que está a ser cumprido. E, com todo o respeito por todos os felgueirenses, obviamente sem generalizar, ainda há alguma falta de civismo, ainda há uma falta de cuidado. Vê-se lixo que é inexplicável encontrar-se no chão, quando por vezes até vemos um contentor próximo. Nós temos lixo, por exemplo, as máscaras agora, nós vemos máscaras no chão, não podemos aceitar isso. Também é preciso apostar numa campanha de sensibilização, não que as pessoas se sintam que estejamos a dizer que não são civilizadas, nós somos civilizados, mas é uma questão de um lado que temos que cuidar. E daí também, para ajudar neste aspecto, a minha candidatura propor domésticos também, que serão distribuídos por todas as habitações e que facilitaria também portanto, evitar que os contentores ficassem tão cheios. Há outra questão aqui que também nós não podemos esquecer, é que a juventude tem desde pequenos é sensibilizada para essa questão e devemos nós pais também em casa tentar que eles mantenham esse civismo quando são crianças. Eu confesso que comecei a fazer reciclagem em casa porque os meus filhos também me incentivaram a isso já há alguns anos e então acho que também devemos criar esta ideia de manter este dinamismo, porque há uma coisa que me preocupa muito. Felgueiras, o nosso concelho, é um dos concelhos que menos gestão de lixo faz na zona do Tâmega e Sousa. Portanto, eu queria muito que esses números se invertessem. Elizabeth, no seu programa eleitoral fala em concluir a rede de saneamento. Na prática, o que é que propõe? Isto é, a rede será para concluir em quanto tempo? E para além desta questão, coloco mais uma, que avaliação faz dos últimos anos da evolução da rede de saneamento? Tem-se feito o suficiente? Eu não creio que se tenha feito suficiente. Nós estamos com uma rede de cobertura do saneamento de 33%. Comparativamente com os concelhos vizinhos, todos eles andam numa margem de 70% para cima. De acordo com o INE, se me permite interromper, Felgueiras é o concelho do Distrito do Porto com menor taxa de cobertura de saneamento. Eu já não queria ir tão longe, mas de facto a realidade é essa. Portanto, muito pouco se tem feito. Ainda ontem, num debate que tivemos com os restantes elementos, as restantes candidaturas, o recandidato Nuno dizia que foi uma grande prioridade dele, que investiu 7 milhões na rede de saneamento, e eu questionei de qual foi a percentagem de construção de saneamento no nosso concelho, não obtive resposta. Portanto, eu já não percebo muito bem o que é que foi feito durante estes anos. Agora, obviamente que ao candidatar-me para este cargo, não é um mandato para 4 anos, será um mandato para 12 anos, mas eu quero com a maior rapidez concluir a rede de saneamento, que é um bem essencial e uma medida básica. É a altura de realmente investirmos nesta área. Estão quadros comunitários a chegar nesse sentido, devemos aproveitá-los ao máximo para chegar ao mais longe possível e tentar chegar o mais depressa possível. Elizabeth, última pergunta. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Se não vencer as eleições, que é um cenário que pode acontecer, mas se tiverem condições de ajudar a formar uma maioria, aceitará apoiar ou viabilizar um executivo liderado ou pelo Sim Acredita ou pelos Juntos de Felgueiras? Juntos por Felgueiras. Todos os cenários são possíveis, não é? O cenário que mais me agradaria, obviamente, seria vencer. Estou cá para ganhar. Se essa questão se colocar, estou disposta a fazer aquilo que for melhor para Felgueiras, por todos nós, por todas as nossas famílias. Aquele projeto que me for apresentado e que eu achar o melhor para todos, será aquele que eu irei executar com todo o carinho. Elizabeth, foi um prazer tê-la aqui comigo, muito obrigado, e faço votos de que tenha uma excelente campanha eleitoral, que tudo corra bem. Muito obrigada, Pedro. Deixo também aqui um cumprimento a todos aqueles que nos ouviram ou poderão vir a ouvir e que faço o apelo que são de facto cumprir o vosso direito e o vosso dever de votar no dia 26 de setembro. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada.